Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Esta semana trago-vos uma convidada que, licenciada em Psicologia, foi à consultoria de recursos humanos que dedicou os seus primeiros e alguns dos seus anos de carreira. Assumiu diversas funções em setores como a indústria farmacêutica, o setor financeiro, estando mais recentemente ligada ao mundo da tecnologia e, portanto, tenho muito gosto em conversar hoje com a Teresa Relvas, que é a atual diretora de recursos humanos da Volkswagen Digital Solutions. Olá, Teresa. Olá, Silvia. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e, enfim, poder partilhar aqui algumas experiências. É verdade. E hoje vai ser bom ter uma conversa com alguém que partilha o mesmo setor de atividade que eu, onde temos, de facto, muitas aprendizagens comuns, seguramente. Dizia eu, fizeste a licenciatura em Psicologia. Fiz. Porquê? Olha, a psicologia foi eu diria um interesse precoce, mas uma opção tardia. O meu ensino secundário é feito na área de Economia e Gestão. Percebo muito rapidamente que não era por ali que eu queria ir, não que não gostasse da área de gestão, mas faltava-me ali uma dimensão humana. E, portanto, nunca quis perder um ano, mas, na verdade, quando termino o 12º ano, enfim, para mim era óbvio que, se calhar, eu queria fazer outras coisas e queria explorar outras coisas. Eu acho que isso também tem muito a ver com aquilo que é a minha natureza. Eu sou muito curiosa desde miúda. Tinha imensas coisas que gostava de saber. Lembro-me de andar com o livro dos porquês atrás e, portanto, o livro dos porquês tem imensas questões sobre imensos temas e, portanto, eu acho que derivado desta curiosidade, deste centro de interesses diversificado, percebo que, bom, a gestão, a economia é interessante, é giro, mas não me chega. Pronto. E acabo por decidir ficar um ano a transitar de área e entro em Psicologia no ISPA. E, portanto, para mim sempre foi muito claro que, fazendo Psicologia, queria fazer Psicologia Clínica. E acho que foi uma escolha acertada. Enfim, e gostei muito de explorar aquilo que é a dimensão humana, no fundo, como te dizia. Falta-me depois, no fim do curso, a vertente da gestão e, portanto, agora, uns anos à frente, acho que consigo conciliar a dimensão da gestão com a dimensão das pessoas naquilo que faço ao dia de hoje. E, portanto, deixa-me voltar um bocadinho só lá atrás, porque deve ter sido bom cedo saberes exatamente o que é que querias. Eu não sei se sabia exatamente aquilo que queria. Eu acho que sempre foi muito óbvio para mim aquilo que eu não queria. E, portanto, esta expectativa de gostar daquilo que faço, esta expectativa de ser feliz naquilo que faço, sempre foi para mim muito óbvio. Zero paciência para fazer coisas que não me interessam, para enfim, para fazer coisas que não me estimulem. E, portanto, claro, foi um bocadinho por aí. Não que eu tenha sido aquelas pessoas que muito cedo sabem exatamente qual é o destino delas, até porque tenho muito respeito por essas pessoas, mas não as invejo. Porque acho que às vezes, quando temos um foco demasiado grande naquilo que é o nosso destino, perdemos um bocadinho o caminho que vamos fazendo. E, portanto, sempre me mantive muito disponível, muito atenta e muito curiosa também ao caminho que ia fazendo, às pessoas com quem me ia cruzando, às empresas que ia conhecendo. E, portanto, como te digo, foi balanceando, não é? Sim. E foste planeando, ou seja, ao longo do teu curso ia decorrendo, foste planeando minimamente aquilo que poderia ser a tua carreira profissional, foste projetando o que é que querias fazer depois? Olha, num primeiro momento, e isso acontece quando eu fiz, durante um ano, fiz um estágio numa clínica psiquiátrica, e, enfim, e para mim a psicologia clínica fazia sentido fazer numa organização. Nunca me imaginei a fazer consultas num consultório, portanto, aquele estereótipo de psicologia que conhecemos. A verdade também é que, quando eu termino o curso, e voltando assim há uns anos,
a psicologia ou o tema da saúde mental não era um tema central. E não sendo um tema central, tem muito pouco investimento, há muito poucas oportunidades e, portanto, isto para mim era claro. Assim, eu não quero. Pronto. E, portanto, imaginava-me a fazer psicologia clínica num ambiente onde a psicologia não existisse de forma isolada, percebes? E, portanto, isso não aconteceu e um bocadinho por acaso surge a hipótese dos recursos humanos na área da consultoria. E é quando eu me questiono, bom, eu posso ter esta dimensão humana fora da psicologia clínica e aqui sim tinha a perspectiva do todo, a perspectiva da organização, ainda na consultoria, mas tinha. E, portanto, foi um bocadinho por vontade de descobrir outras coisas que me interessavam também. Portanto, contigo podia ter feito N carreiras ou N coisas na vida, mas foi por aqui. Porque tu foste inicialmente para a Valor Humano, fizeste tanto projeto, depois passaste como Senior Consultant para a Rai Human Capital, na altura a Rai Human Capital. Como é que foram estes anos de experiência? Porque no seguimento daquilo que estavas a dizer, tu chegas aos recursos humanos, onde ganhavas de facto uma dimensão daquilo que tu querias, daquilo que tu gostavas de fazer. Como é que foram estes primeiros anos na consultoria? Foram importantes porque descubro que gosto de fazer outras coisas e, portanto, a psicologia também se aplica noutros campos e foram anos fundamentais naquilo que é a minha formação enquanto profissional também, não é? Para além da formação técnica, eu acho que esses primeiros anos foram anos em que se abrem portas e janelas para um mundo novo e, portanto, é a primeira vez que me confronto com aquilo que é uma realidade de mercado, com aquilo que é a realidade das organizações e, portanto, foi muito, muito, muito interessante. Foram anos bons, que recordo de forma muito positiva e foram anos em que, quando alguém me perguntava o que é que fazes ou estás a fazer o quê? Sou psicóloga. E, portanto, faço esta transição para sou consultora e é no momento em que eu digo, ok, eu faço recursos humanos e muito provavelmente é isto que eu vou fazer porque gosto de o fazer. E, portanto, esses anos foram fundamentais também naquilo que é o ganho de perspectiva crítica e eu acho que isso a consultoria dá. Acho que, como te dizia há pouco, é o aliar da dimensão humana à dimensão da gestão, à dimensão organizacional e, portanto, foi um casamento, eu diria, feliz na medida em que ainda hoje aqui estou. Portanto, mas foram anos fundamentais, eu diria. Porque depois passaste, como nós costumamos dizer, para o lado do cliente, não é? Foste na altura para a equipa de recursos humanos do Auchan, para o mundo do retalho. Fui para o mundo do retalho porque o que é que se passou? Estava eu na Rei e estava grávida do meu primeiro filho. E lembro-me que surge numa empresa cliente que eu geria uma oportunidade para um gestor de recursos humanos. E foi a primeira vez que eu pensei, eu calhando gostava de fazer isto. Lá está, porque na consultoria nós podemos ter dois tipos de clientes, não é? Ou dois tipos de projetos, aqueles mais de curto prazo, que é, chega ao pedido e tu entregas, ou a gestão de um cliente de mais longo prazo e, portanto, em que tu já consegues antecipar as necessidades, já consegues aconselhar e lembro-me de ter pensado, se eu não estivesse grávida, mas quando eu digo grávida, é muito grávida, provavelmente eu acho que me aventuraria. E, portanto, tenho o meu filho e regresso e de facto já com essa ideia. Porque, na verdade, apesar de gostar muito, ainda hoje gosto muito de consultoria, aquilo que eu sentia era que na consultoria tu emites imensas recomendações, tu entregas para outros fazerem. E eu sentia falta de perceber até que ponto é que a recomendação foi válida, como é que eu meço o impacto daquilo que eu digo e daquilo que eu recomendo que os clientes façam,
Recordo-me que fazia imensos assessments e development centers e como é que estará aquela pessoa ou outra pessoa, como é que estará este departamento depois desta reorganização. E, portanto, havia imensas questões que me levaram, de alguma forma, a tomar a decisão, olha, vou para o cliente, calhou ser o Auchan, enfim, acho que foi fundamental fazer esta transição de consultoria para cliente, mas, como te digo, ainda hoje me vejo um bocadinho como consultora interna. E acho que é fundamental não perdermos um bocadinho esta perspectiva, porque não só nos dá algum distanciamento, objetividade, para que possamos fazer as recomendações, para que possamos ser parte das soluções, mas também porque a verdade é que tens esta sensação de pertença, este sentimento de pertença, que eu acho que também é fundamental. É mais uma peçazinha do puzzle, não é? Sim, faz parte do puzzle também. Sim. Regressas depois novamente ao mundo da consultoria, após Auchan, foste para o Hey Group, integrada num projeto da gigante Navigator. Foi outra oportunidade para voltares a desenvolver as tuas competências no mundo da consultoria? Olha, foi uma consultoria diferente daquela que eu tinha deixado. E, portanto, enquanto na Auchan eu fazia a gestão da área de desenvolvimento, e, portanto, foi um desafio grande, e já vou à tua pergunta, mas foi um desafio grande na medida em que, imagina, na altura havia 17 lojas, havia 17 ou 18 lojas e era preciso implementar todo o sistema de avaliação de desempenho e eu andava tipo Linda de Sousa com mala de cartão. E, portanto, gostei muito da experiência, mas senti que me faltava uma perspectiva integrada daquilo que é a área de gestão de recursos humanos. E, portanto, regressa à consultoria a convite do E-Group, atual Korn Ferry, e vou fazer quase recursos humanos de A a Z. E vou para a Navigator. E, portanto, aquilo que me faz regressar à consultoria é precisamente isso, é ser uma consultora interna, aqui de mãos dadas com a direção de recursos humanos e também com a comissão executiva, para fazermos a transformação naquilo que são políticas e práticas de RH. Gostei imenso do tempo que passei, quer no E-Group, quer na Navigator. Foi interessantíssimo perceber as nuances e as diferenças daquilo que é estar, por exemplo, numa multinacional francesa, como era a Auchan, e numa empresa de gestão eminentemente portuguesa, e sente-se diferenças na forma como se comunica, na forma como se trabalham os temas de recursos humanos, mas foi muito interessante. E, portanto, terminado esse projeto, fez-me sentido também regressar àquilo que tinha sido uma premissa anterior, que é, não, eu agora quero, efetivamente, estar em cliente, porque me senti consultora em casa, na Navigator. Portanto, foi na altura em que estávamos a construir a nova fábrica, e já lá vão muitos anos, e foi muito interessante estar lá nesse momento. Nessa altura, não é? Sim. Porque tu estiveste como HR Manager no Alter Pharma, portanto, integraste a indústria farmacêutica, e também estiveste no Barclays, portanto, setor financeiro, na área de Learning and Development nos anos sequentes. Estamos a falar de duas funções, elas próprias distintas. Estamos a falar de dois setores de atividade que é muito divergem um do outro. De alguma forma tu sentes hoje, até olhando para trás, para o conjunto destas funções e setores que foste juntando, que é também nesta abrangência que tu foste proporcionando a ti própria, durante a tua carreira profissional até a este momento, que está o enriquecimento da profissional que tu és hoje? Eu dir-te-ia que quer a passagem de consultoria para o cliente, quer a passagem por diferentes indústrias e por diferentes origens, para mim isso foi absolutamente enriquecedor.
trabalhar numa empresa de origem norte-americana não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa alemã. Trabalhar numa empresa de origem espanhola, como era o Alter, é diferente de trabalhar para uma multinacional francesa, para o Barclays, que, enfim, de origem britânica. Portanto, são culturas diferentes, são formas de gerir diferentes, que trazem uma riqueza brutal, não só para mim, mas acredito eu, quero muito acreditar, que também para as pessoas com quem trabalho. Acho que aquilo que para mim é fundamental, ainda hoje, é trazer impacto. E esse impacto também se traz pela experiência que trazemos. Portanto, foi muito diferente sair do E-Group Navigator para o Alter e depois fazer esta transição para o Barclays. Não só, enfim, por serem indústrias diferentes, mas por terem elas próprias culturas diferentes. E, portanto, foi super interessante. Porque também é muito curioso, porque nós muitas vezes temos a sensação que não é possível fazer estas transições, que é uma pessoa do setor financeiro a trabalhar toda a sua vida no setor financeiro, no setor farmacêutico, quantas vezes ouvimos, é muito fechado, trabalha só por si própria, não tem experiência neste setor, então não vou ser escolhida. Tu és exemplo que não é necessariamente por aí. Eu acho que também não sou muito exemplo na medida em que fiz algumas transições. Se eu pensar naquilo que é a minha geração, estas transições, e lembro-me de às vezes me fazerem a pergunta, depois desconstruo isso, não é? Mas de me perguntarem, mas porquê tantas mudanças, não é? E a verdade é que as mudanças ocorrem também pela minha curiosidade em perceber o que é que eu vou aprender aqui. O que é que eu posso esperar deste novo projeto? E isso traz riqueza. Traz perspectiva crítica, traz experiência, traz benchmark e é muito interessante. E obriga-te a uma capacidade de adaptação enorme. E claro, isso existe. Cada setor que integras é toda uma nova aprendizagem que tu própria tens que fazer. Sim. E se pensares que o RH tem que estar sentado à mesa e, portanto, e tem que ter, de alguma forma, uma voz, e tem que estar sentado à mesa com voz, não é só sentar à mesa. A verdade é que tu tens que fazer parte do negócio, tu tens que perceber o negócio. E para que isso possa acontecer, também ajuda teres outras experiências que vão aportando valor às discussões. E, portanto, às vezes, ter estes termos de comparação, poder trazer ideias diferentes, ajuda. Claro, é uma elasticidade que se ganha também, não é? Sim. E, portanto, sob essa perspectiva foi importante. Até porque, e pensando naquilo que é a minha transição do Alter para o Barclays, quer dizer, são dois mundos distintos. Portanto, o Alter muito mais com uma estrutura mais pequena, muito mais centralizada em Espanha, e aqui no Barclays eu acho que foi a minha primeira grande experiência com uma grande empresa, não é? Numa grande empresa. Portanto, o Barclays estava na altura a crescer, aliás eu entro precisamente por isso, estava a crescer imenso, com abertura de agências em todo o lado, e é a primeira vez que sinto que me confronto efetivamente com uma multinacional e, portanto, com esta cultura internacional de partilha de experiências entre equipas, e isso também foi muito interessante. Tendo em conta que te foste sentindo sempre, como já referiste, uma consultora, ainda que às vezes interna, regressaste uma vez mais à consultoria e aí voltaste efetivamente à Human Capital com uma função de Senior Manager, portanto é uma função ainda de maior abrangência, de mais responsabilidade, etc. Human Capital, onde tinhas estado já logo no início da tua carreira. O que é que encontraste? Porque tu voltas à consultoria passado uns anos, voltas a casa passado uns anos. Sentiste muitas diferenças? Encontraste um mundo muito diferente daquilo que tinhas deixado lá atrás? Eu própria estava diferente, não é? Costuma-se dizer não se deve voltar aos sítios onde fomos felizes. E de facto eu fui feliz na REI, aprendi imenso na REI, foi muito interessante a diversidade de clientes, mas quando regresso a uma REI diferente e eu própria estava diferente.
Portanto, continua a ser uma experiência positiva, mas quer dizer, a premissa de eu quero fazer outras coisas, enfim, quero fazer outras coisas, quero saber mais outras coisas enfim, isso acaba por não se concretizar, na REI, mas desde muito cedo, na altura, eu disse, bom, eu vou fazer este regresso, mas este regresso não é definitivo. Eu acho que é diferente porque nós mudamos, não é? E ainda bem que mudamos, porque os objetivos também vão mudando, porque as nossas experiências também vêm connosco, e de repente eu queria mais também porque me fez todo o sentido estar na vertente do cliente. Eu queria essencialmente projetos de longo prazo. Portanto, o regresso à consultoria faria sentido em projetos de longo prazo. E bom, ainda estive na REI novamente 2 anos, sensivelmente, e depois saio para a Corient. E aqui com um entusiasmo enorme, porque não só era um setor que eu ainda não conhecia, como era também para trabalhar num contexto multinacional, enfim, com uma cultura completamente diferente. Porque tu foste assumir as funções de Senior HR Manager, mas numa vertente regional, não é? Tu foste fazer parte da EMEA, e, portanto, nesse nível de abrangência que acabaste de dizer. Olha, eu fui recrutada para a Corient, e a Corient era um enfim, vou-lhe chamar um spin-off da Nokia Siemens, portanto, uma parte do negócio da Nokia que é adquirida por um fundo de investimento americano. E quando eu sou recrutada, dizem-me, bom, estamos à procura de um responsável de recursos humanos para Portugal. E, portanto, entre o período que sou recrutada e o período em que efetivamente entro, dá-se aqui uma mudança. Lembro-me de ter ido à Alemanha e dizem, olha, precisamos de falar contigo, porque de facto não vai ser só Portugal, vai ser aqui a zona EMEA, e portanto ficas responsável por isso, tá? Tá. Pronto. Olha, o primeiro ano foi super intenso. E, bem, todos os anos foram intensos, mas o primeiro ano foi particularmente intenso. Eu estava responsável por fazer o carve-out do negócio da Nokia e trazê-lo para a Corient, em vários países, e de repente eu tenho que fazer coisas que não faço a mínima ideia como é que se fazem, não é? É efetivamente fazer RH de A a Z. E olha, e agora vais falar com as pessoas da África do Sul e, by the way, vais falar com as pessoas do Dubai, vais falar com as pessoas da Arábia Saudita e de UK. Ok, e vou. E, portanto, aquilo que eu procuro, que é muito estímulo, muito aprendizagem, posso garantidamente... Aí não faltou? Não, de todo. Agora, foi um desafio, não diria tanto técnico, porque esse ultrapassa-se, não é? Com mais ou menos investimento, esse ultrapassa-se. O que eu senti foi que isso me obrigou, do ponto de vista pessoal, a uma adaptação enorme. Portanto, eu de repente estava a contactar com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Imagina, foi a primeira vez que eu senti que havia diferença de género. Não no meu dia-a-dia, em Portugal, ou em contacto com os meus colegas alemães ou americanos, mas eu estava também responsável pela Arábia Saudita e pelo Dubai, portanto tinha que falar com as pessoas que ainda estavam do outro lado e trazê-las para o nosso lado, porque eram elas que estavam a conduzir o negócio. E de repente é a primeira vez que me confronto com... mas eu não vou falar de questões salariais contigo. Quer dizer, e a primeira vez nem me caiu a ficha, mas não estou a perceber. E, portanto, houve alguns colegas que não queriam discutir com uma mulher temas tão importantes como a negociação salarial. E isso é um baque, porque eu acho que para nós, para a nossa geração,
ou para mim, foi sempre um dado adquirido que o meu género não me limita em nada. E, portanto, ainda que outros o possam perceber dessa maneira, lamento informar, mas isto não me limita em rigorosamente nada. E confrontei-me, de facto, com esta situação. Com sistemas altamente culturais, não é? Sim. Ou imagina, ir ao Dubai e estar no escritório, portanto, havia uma diferença, salvo erro, de 5 horas, e eram 6 ou 7 da tarde lá, e eu continuava a trabalhar, porque em Lisboa tudo continuava a acontecer, e há um colega alemão que vem ter comigo e me diz, ainda vais demorar? E eu disse, estou aqui a fazer umas coisas, mas porquê? Precisas de ir? E ele disse, não, Teresa, sabes, olha, estamos só aqui os dois no escritório e temos que ter cuidado porque culturalmente isto não é muito bem aceito. Bem, morri. Não é? Ok, vamos já embora, desligo o computador, mas de facto tu começas a pensar, são referências tão diferentes daquelas que nós temos, que também trazem riqueza. Imagina, estar e programar um jantar com colegas de trabalho, mas um deles traz a esposa, porque não fica bem uma mulher estar a jantar no meio de tantos homens. E, portanto, são diferenças que temos que respeitar, sem, contudo, perder o nosso espaço e sem, contudo, perder a nossa voz. E, portanto, este equilíbrio, esta gestão nem sempre foi fácil, confesso. E houve alturas em que foi mesmo difícil, mas foi... Mas deve ter corrido bem, porque tu rapidamente evoluíste e depois passaste até a estar em funções ainda mais próximas do negócio também. Sim, portanto, eu começo por ter uma responsabilidade regional e depois, correr bem correu, mas depois transita, isso também fruto de algumas fusões que foram acontecendo, e acabo por assumir, portanto, dá-se uma reorganização e acabo por ficar responsável por áreas funcionais. E sim, foi uma vez mais, tinha pessoas de todo o mundo, e lembro-me concretamente na altura de receber um telefonema a dizer precisamos da tua ajuda, precisamente porque tiveste a responsabilidade regional. Nós estamos todos agora a integrar numa só equipa, temos pessoas de todo o mundo e isto não está a correr muito bem. E, portanto, lembro-me estava eu praticamente a ir de férias, disse, ok, cancela as férias e fomos fazer um workshop para que, no fundo, se possa criar maior proximidade e maior, eu ia dizer compromisso, mas maior envolvimento das equipas. Portanto, foi uma experiência, a experiência da Corient foi uma experiência muito rica, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, sem dúvida também. Porque é a primeira vez que, repara, eu venho do mundo essencialmente corporativo e a consultoria, por mais engraçada que seja, enfim, tens que ter sempre ali uma capa profissional, eu diria, para que possas também adaptar-te a diferentes clientes. E aqui, na Corient, lá está, setor das tecnologias, a cultura era muito mais flexível, muito mais informal. Em 2013 o teletrabalho era uma coisa absolutamente, não diria banal, mas existia e coexistia sem problema rigorosamente nenhum. Porque também já havia escassez de talento, era preciso ter alguma proximidade com as pessoas e, portanto, foi interessante. Agora, foi fazer recursos humanos sem grandes recursos. E isto também foi uma aprendizagem. Ter um fundo de investimento por trás, olhar para números, sem olhar para tudo o resto, ou assim eu ainda em dia, não foi fácil. E foi um desafio enorme. Imagina, nós éramos 2 pessoas em recursos humanos para aquilo que chegou a ser uma população de 1000 pessoas e, portanto, como é que tu... Exato. Não é? Não, rácio um bocadinho desequilibrado. Sim.
E, portanto, foi assim um desafio grande. Agora, foram anos... Aliás, vou-te dizer isto 35 vezes, porque olhando para trás, eu acho que trouxe sempre alguma coisa daquilo que foram as experiências que fui fazendo. E, no fundo, é isso que conta, não é? Independentemente de ter sido melhor ou pior, ter sido bom ou mau, o que é que trazes daí? E, portanto, foi difícil. Reestruturei imensas vezes as áreas, enfim, e confesso-te que não foi muito fácil, mas olhando para trás, foram anos de um enriquecimento brutal. Enriquecimento esse que levaste seguramente para o teu projeto seguinte, porque foste para a Galp. Fui para a Galp num momento em que a Galp, eu acho que eu tive a sorte de entrar na Galp no momento em que a Galp fazia a sua transição de uma oil and gas para uma energy company. E portanto, aquilo que me entusiasmou, mais do que ir para a Galp, porque eu acho que nem nunca tinha pensado muito em ir para a Galp, pelo estereótipo corporativo e tudo mais, aquilo que me leva à Galp é esta ambição de fazer esta transição e de fazer a transição cultural também. Portanto, era preciso mudar cultura, era preciso mudar negócio e, naturalmente, era preciso mudar a forma como vivíamos o negócio e as pessoas da Galp. E, portanto, foi isso que me atraiu e lá fui eu. Na Galp, para além das pessoas que encontro e que ainda hoje trago comigo, encontro uma capacidade de investimento enorme, mas enorme na área de recursos humanos. E, portanto, foi a primeira vez, e repara, eu venho de um registro em que éramos 2 para 1000, depois para 750, e ali havia dinheiro para investir nas pessoas, e havia vontade de investir nas pessoas, e assumindo, naturalmente, que investindo nas pessoas também trazíamos benefício para o negócio. E, portanto, foi super interessante viver este momento de transição da Galp. Claro que, e no início falávamos das maratonas, claro que estes processos de transição, estes processos de mudança nestas grandes empresas são de facto uma maratona. E eu lembro-me de sentir alguma impaciência, confesso, mas isto é só fazer não sei o quê, isto é só mudar. Não é só mudar. E lembro-me de um colega me ter dito: bom, Teresa, então, imagine um petroleiro, ok? Nós viramos 4 graus. Podemos olhar para isto só como ser uma viragem de 4 graus, ou podemos dizer: este é o caminho que nós estamos a fazer para mudar de rota. E eu acho que isso foi o que a Galp me deu, que é, vamos lá celebrar as pequenas mudanças que ocorrem, porque, em limite, estas várias pequenas mudanças nos vão levar lá à frente a um destino diferente e a uma rota diferente. E, portanto, acho que me fui esquecendo de o fazer. E, portanto, foi importante também ter pessoas que já trabalhavam na Galp há imenso tempo e que me dizem: isto não é só chegar aqui e mudar. E, portanto, tudo isto tem a sua cadência, tem o seu tempo, e explicam e dão-me contexto e ajudam a perceber: ok, então vamos andar passado, presente e futuro, temos que andar todos de mão dada para poder fazer acontecer. E foi de uma riqueza enorme. Olha, confesso-te que foi na Galp com que me confrontei com, imagina, com programas como a Singularity University, enfim, que te trazem ou que te abrem portas para uma nova perspectiva. Não quer dizer que te consigas identificar a 100%, mas trazem uma nova perspectiva, trazem um novo olhar e a mudança vai ocorrendo assim, não é? Portanto, foi super, super interessante. Estava na Galp quando acontece o Covid. Imagina, de repente, estar num petroleiro, à falta de melhor expressão,
E é preciso mudar tudo. E para grande espanto, a coisa muda, a coisa acontece e efetiva-se. E portanto foi bom. E desde 2020 que estás no teu atual projeto, na Volkswagen Digital Solutions, o que é esta tua função? Como é que é este teu novo dia-a-dia? Olha, é um regresso ao setor das tecnologias e um regresso muito pensado no muito sentido, ou seja, eu quero regressar a um contexto de grande flexibilidade, de grande foco nas pessoas e, enfim, acho que fui ter o melhor dos dois mundos, confesso-te. É o facto de estar na Volkswagen e, portanto, com tudo aquilo que uma cultura multinacional te traz, a diversidade, a dimensão, com a flexibilidade do setor das tecnologias. Portanto, eu acho que fui encontrar aqui, ainda hoje, o melhor dos dois mundos. E, portanto, tem sido um casamento feliz. Como é que é o meu dia-a-dia? É um dia-a-dia intenso. E, portanto, se calhar pensando naquilo que é mais prático e operacional, normalmente segundas e sextas-feiras estou remota, e terças, quartas e quintas estou no escritório. Portanto, o meu tempo é muito dividido entre aquilo que é a equipa de gestão e a minha equipa, as minhas equipas de RH. No início, portanto, já houve aqui alguma mudança, no início era muito fazer e correr e tentar fazer acontecer, recuperar o tempo em que, enfim, faltava muita coisa para construir. Agora as coisas começam a ter uma cadência diferente, a equipa tem outra maturidade e tem outra dimensão também, que é importante. E é uma equipa que tem conseguido fazer acontecer e é muito bom. Portanto, eu ao dia de hoje tenho uma equipa autónoma, independente, muitíssimo capaz, que me liberta a mim também para fazer outras coisas e para me focar noutros temas que não são só de RH. Neste momento o foco é fazer crescer até o final deste ano cerca de 520 portanto, pessoas. Vamos certamente chegar aos 600 e há naturalmente o objetivo de fazer crescer a estrutura. Sendo que o desafio aqui é atrair e reter. Portanto, eu tenho que crescer, mas eu não posso perder aqueles que cá estão. E aqueles que cá estão são muito importantes para nós. Para já porque, no fundo, também eles são as pessoas que vão disseminar a cultura, e a cultura para nós é fundamental, como ponto diferenciador daquilo que são outras tecnológicas. E portanto, neste equilíbrio entre atrair e reter, vou passando o meu tempo e, enfim, não só o meu, mas tem sido um desafio grande. Aliás, eu recomendo, se alguém estiver a pensar, se alguém de RH estiver a pensar mudar de emprego, que o faça para o setor das tecnologias, onde de facto RH tem voz, RH tem mandato, e onde sinto, francamente, que podemos fazer a diferença. Já houve pelo menos 2 pessoas a quem eu dei este conselho que o fizeram e que confirmo. E, portanto, é de facto um mundo que não para, não é? É um mundo que não para e é um mundo, é um mundo que não para e que onde há falta de pessoas e, portanto, das duas uma, ou constróis uma proposta de valor que faz sentido para as pessoas, ou então a pessoa para a semana está noutro sítio. Claro, não acontece, o projeto não acontece de tudo. Pronto, e isto é que é interessante. Portanto, eu dificilmente me vejo a sair deste setor para outro onde as pessoas não contem tanto. E, portanto, o meu dia é passado um bocadinho... É um dia intenso, são semanas intensas, mas é bom, portanto...
ainda agora estavas a tocar nesse assunto, mas eu li numa entrevista que tu deste que de facto o grande trunfo da Volkswagen Digital Solutions é o talento, onde estava planeado na altura, né, quando a entrevista, só foi há uns meses atrás, planearem cerca de 450 colaboradores, tu agora acabaste de dizer que a intenção já são 520. Falaste na importância do atrair, mas também de conseguir manter a bordo todas as pessoas que vos fazem falta naturalmente. A minha pergunta é, como é que isto se constrói tão rapidamente? Porque de facto é um crescimento muito rápido que têm vindo a fazer e que continua a estar projetado. Do ponto de vista da RH, qual é que é o grande desafio? Não é só do ponto de vista da RH, mesmo do ponto de vista da gestão, o desafio é, como te dizia, a proposta de valor que tu constróis tem que ser uma proposta de valor integrada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, eu não posso apontar todas as baterias para a área do recrutamento, portanto eu tenho que fazer o streamline do recrutamento, mas eu não posso apontar a bateria toda para aí. Portanto, eu tenho que perceber, número 1, quais são, efetivamente, o que é que as nossas pessoas que já cá estão valorizam, o que é preciso desenvolver para que, de alguma forma, esta proposta de valor continue a fazer sentido para elas e em equilíbrio aqui com a gestão. Portanto, aqui uma vez mais a dimensão do negócio com a dimensão humana. E imagina, estes últimos quase 3 anos foram passados a construir estrutura, portanto a dar estrutura, a dar caminho, a dar visão, para que as pessoas percebam também onde é que estamos e para onde é que vamos. Se somos perfeitos, não. E portanto não somos, não vamos ser e está tudo bem. Portanto, porque é também através destas imperfeições que nos vamos questionando e que nos vamos aprimorando. Agora, no meu caso, no caso da RH, primeiro passou por perceber onde é que queríamos ir, portanto, ouvir as pessoas e perceber quais é que eram as prioridades, ouvir um negócio e perceber, ok, como é que estas prioridades entre as pessoas e negócio se casam, e portanto foi construir processos, mas muito preocupados com que o processo nunca se pode sobrepor ao propósito, e isto acontece frequentemente. Ou seja, eu, ao longo da minha experiência noutras organizações, imagina, tens uma estrutura super arrumada, um processo super definido, procedimentos super claros, mas que não fazem sentido. E, portanto, e há pouco, enfim, não me quero perder, mas há pouco quando falávamos da transição entre consultoria e cliente, eu acho que a maior aprendizagem, e isso trago-a sempre comigo, é nem sempre as melhores práticas são as melhores soluções. E não são frequentemente. E, portanto, tens de ter a capacidade e a flexibilidade suficiente para perceber onde é que há aqui o ponto de equilíbrio. E, portanto, podes trazer todos os benchmarks do mundo e eles podem não fazer sentido. Podes trazer todas as frameworks do mundo e elas não são aplicáveis. E, portanto, quando o fazemos à força, é quando o processo sobrepõe ao propósito. E quando se perde o propósito, então não estamos aqui a fazer grande coisa. Portanto, este caminho na Digital Solutions tem sido um bocadinho isto, não é? Portanto, construir processo sem perder propósito, ouvindo muitas pessoas, e isso é aquilo que eu acho que faz muita diferença. Nós continuamos a escutar as nossas pessoas e a trazê-las a bordo para... Bem, agora já não são todas, porque já são muitas, mas a trazer muitas ainda assim, para que possam, na perspectiva do utilizador, dar a sua opinião e, mais do que dar a sua opinião, dar o seu contributo, e eu acho que isso tem feito a diferença. O facto de olharmos também para as nossas pessoas como mais do que colaboradores, portanto elas são pessoas que têm a sua jornada, têm o seu ciclo de vida, a preocupação com aquilo que é o bem-estar profissional, mas também o bem-estar naquilo que é uma outra dimensão, e portanto tem sido isto, tem sido muito desafiante, tem sido 2 anos e meio muito intensos, mas onde a equipa, eu diria todas as equipas, não foi só a equipa da RH, mas, enfim, onde a equipa da RH tem ganho um espaço e uma voz
enfim, que me faz sentir um orgulho enorme pelo percurso que temos feito. Olha, Teresa, ao longo deste caminho tão diverso, tão rico, que leituras é que tens feito que de facto de alguma forma te têm impactado? Olha, eu antes de ser mãe lia tudo e mais alguma coisa. Depois, enfim, também porque vinha eu continuo a fazer imensas leituras dentro da área da psicologia clínica. Artigos e estudos, porque volta e meia vou lá espreitar. Mas porque vinha de psicologia clínica e venho para a área de RH, fiz muitas leituras relacionadas com a área. Mas esses, enfim, eu diria, são aquelas coisas que toda a gente lia, se calhar. Estou a partir desse pressuposto. O que é que eu gosto de ler? E se calhar não é propriamente uma recomendação que faço, porque tem muito a ver com aquilo que são os meus interesses. Sabes que eu dizia-te há pouco que gosto dos porquês e, portanto, gosto de perceber a pessoa no seu contexto. Eu agora estou a ler um livro que se chama Índias, do João Morgado, e portanto, fala sobre vasta gama, e parece uma coisa super bolorenta, mas não é. Porque dá a perspectiva, portanto, dá-te o lado B do herói. Ou seja, o vasta gama que tu ouves falar, e descobriu isto e descobriu aquilo, tem o seu lado B. E ler livros que me deem esta outra perspectiva interessa-me. Portanto, porque todos temos um, não é? Todos temos um. E todos os heróis têm um lado B também. Portanto, este contexto do indivíduo é uma coisa que me interessa imenso. Aliás, um dos meus guilty pleasures ainda assim continuo a olhar para temas relacionados com psicopatologia, e mais do que perceber o que é que a pessoa fez, é porque é que isto aconteceu. Quer dizer, vamos lá voltar atrás e perceber porque é que isto aconteceu. Portanto, as minhas leituras, ao dia de hoje, prendem-se muito com isto. Leio biografias, a próxima, enfim, já me ofereceram um livro e vou ler. A próxima será a da Michelle Obama. Tenho muita curiosidade com a biografia da Angela Merkel, portanto, mas é por aí, porque me interessa-me perceber o contexto. Como é que chegámos aqui? Como é que somos isto? Mais do que propriamente os livros técnicos, que enfim, leio-os porque me interessam também, porque me aportam valor àquilo que faço no dia-a-dia. Olha, e ao longo da tua carreira, qual é que acreditas que possa ter sido, assim, aquela altura mais desafiadora, onde de alguma forma até possas ter duvidado o quão capaz eras ou não de dar a volta? Olha, assim, se tudo correr bem, quem trabalha na área de recursos humanos tem imensos desafios, porque o negócio se reinventa, porque temos que reestruturar, pronto, posso dar N exemplos desses. Eu acho que aquilo que foi mais determinante para a minha vida e para a minha carreira foi o momento em que eu, estando a assumir uma função importante, numa organização importante também, com ótimas condições, decido despedir-me. E decido despedir-me porque, vê lá, porque não era feliz. E não era feliz de todo. E, portanto, o processo de assumir a felicidade também conta, e conta muito. Foi na minha vida um momento fundamental. Porquê? Porque tinha tudo para dar certo, só que eu não estava feliz ali. Quer dizer, não me revia na estrutura, não me identificava, e fundamentalmente era, sabes, aquele instinto de sobrevivência que diz, vai embora. Só que, quer dizer, a minha preocupação na altura era, mas como é que isto vai ser percebido lá fora? Como é que alguém se despede de uma função destas assim? O que é que eu vou contar? E valeu-me também na altura, quando discuti em casa
E isto foi em jeito de desabafo, na altura, e o meu marido diz, mas porquê que não te vais embora? E eu disse, mas porquê que eu não me venho embora? E, portanto, mais do que preocupada com aquilo que os outros iriam pensar, a história que os outros poderiam contar, vou eu contar a minha história, e esta é a minha história, portanto, não sou feliz aqui. E isto empoderou-me de uma forma que eu não achava possível. E, portanto, ao dia de hoje, Sílvia, faço aquilo que eu puder fazer, quiser fazer, mas eu dito as minhas regras, e isto foi fundamental. Portanto, este desafio de aquilo que é uma métrica de sucesso, tá, check, 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 e depois isto para mim não é sucesso. E, portanto, isso redefine a minha métrica de sucesso, redefine a forma como eu me percebo, ajuda-me a construir também caminho, sabendo que, olha, isto eu não quero, isto eu não vou fazer, e está tudo bem. E, portanto, senti-me, isto pode parecer daquelas coisas do caminho para a luz, mas senti-me, foi absolutamente libertador tomar esta decisão e dizer, seja o que for... Deixou de ser um peso, não é? Deixou de ser um peso até hoje, e, portanto, acho que é fundamental que cada uma das pessoas tome as suas decisões para além daquilo que pode parecer bem ou para além daquilo que é o racional. E, portanto, para mim foi absolutamente racional a decisão de me ir embora, ainda que isso possa não ter sido óbvio para outros, e está tudo bem. Mas acho que estou... ao dia de hoje, muito mais convicta daquilo que são os meus princípios, daquilo que são os meus valores, daquilo que eu sou, também por ter tomado essa decisão. Não tendo sido uma decisão linear. Teresa, obrigada. Obrigada. Por teres vindo, por nos teres contado a tua história, mas também por isto que nos deixas, que é as passagens de um projeto para o outro. Cada um sabe das suas, cada um conta uma história para contar, não vale a pena os outros tirarem ilações de rigorosamente nada, e também por isto que acabas de dizer, não é? Da forma como nós podemos racionalmente parar, pensar e tomar, como tinha aqui noutra conversa outro dia, as rédeas da nossa vida, da nossa carreira, porque um futuro bastante mais risonho também estava reservado para ti. Eu espero que sim. Obrigada, Sílvia. Obrigada, Teresa.